Olá a todos e todas, bem-vindos ao meu canal. Nesse segundo vídeo, irei ler o meu texto de nome A Armadilha da Salvação, uma análise crítica da doutrina católica. Por meio dele, pretendo demonstrar que o Deus católico faz de tudo para dificultar a nossa salvação. Isso é, que longe de querer nos salvar, na verdade, parece mais que ele quer a nossa condenação. Para vocês saberem mais sobre mim, sobre minhas intenções e sobre minha proposta para o canal, recomendo que assistam ao primeiro vídeo que publiquei. Lá vocês encontrarão as explicações necessárias. Vamos iniciar então. Título: A Armadilha da Salvação, uma análise crítica da doutrina católica. Dizem que o Deus católico quer a salvação de todos e que morrera pelos nossos pecados justamente para isso. Todavia, quando paramos para examinar a doutrina da Igreja mais atentamente, percebemos que não é bem assim. Na verdade, parece mais que o Deus católico faz de tudo para dificultar a nossa salvação. Primeiro de tudo, Deus é onisciente, significando que Ele conhece e sabe todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Quando criou Lúcifer e os anjos caídos, sabia de antemão que se revoltariam e todo o mal que causariam à humanidade. Ademais, segundo Tomás de Aquino, Deus fez os anjos de tal forma que, uma vez tomada a decisão de não se submeter, não conseguiriam mais voltar atrás, se arrepender de sua escolha, cristalizando-se assim a sua vontade. Então, Deus fez eles de uma forma que eles não conseguem se arrepender da opção que eles fizeram, opção contra Deus, e de modo que hoje a vontade deles está cristalizada nessa escolha, nessa opção. Eles não conseguem voltar atrás. Então, veja, Deus impossibilita que os demônios se arrependam e escolham o lado do bem, pois os criou dessa forma incapazes de voltar atrás nas suas decisões. Outro sim, por ser onisciente, Deus também previu o pecado de Eva, mas mesmo assim optou por testá-la. Ocorre que, após o cometimento do pecado original, ele poderia simplesmente tê-los perdoado, com um simples estalar de dedos ou algo do tipo, pois é dito que ele, Deus, é amor e bondade e que sua misericórdia ultrapassa sua justiça. Entretanto, Deus não quis perdoar Adão e Eva tão facilmente, e sabemos que, sendo ele Deus e onipotente, poderia de fato tê-los perdoado de qualquer maneira, sem exigir nada em troca, ou até mesmo exigindo algo de pouco valor em troca de seu perdão. Ele poderia ter dito a Adão e Eva, por exemplo, eu os perdoo desde que façam 50 abdominais. Tudo teria sido mais simples. Contudo, é aí que as coisas se complicam, pois Deus não quis perdoá-los tão facilmente. Quis, na verdade, um sacrifício grandioso, sacrificar a si mesmo, pois dizem os doutores da Igreja que cada pecado contra Deus é infinito, por ser infinita a sua majestade. Logo, apenas com o sacrifício infinito seria possível restaurar sua glória e aplacar a sua cólera. Todavia, já vimos que esse raciocínio não se sustenta, pois sendo onipotente, poderia tê-los perdoado sem mais nem menos, como demonstrado anteriormente. Se ele fosse limitado pela necessidade de um sacrifício infinito, não seria onipotente e deixaria de ser Deus. Ademais, sendo Deus onisciente, sabe de antemão quais seres humanos optarão por seguir suas leis e amá-lo, e quais lhe serão indiferentes. Sabe disso antes mesmo de criar a alma, antes de sua concepção. E mesmo assim, sabendo, por exemplo, que uma alma o rejeitará, decide criá-la, ela, que passará menos de 100 anos viva na Terra, em média, tendo uma vida sofrida, pois a maior parte da humanidade sofre e muito, para, ao final, ser condenada ao inferno. Entre aspas, se condenar, nos dizeres dos doutores. Porque, de acordo com a igreja, não é Deus que condena a gente para o inferno, é nós que nos condenamos ao inferno ao rejeitarmos Deus e suas leis, entendeu? Então, para ao final ser condenado ao inferno e passar a eternidade lá, da pior maneira, com os piores castigos e tormentas, com uma tortura individualizada, pensada, para se adequar perfeitamente ao seu perfil. Reitero, no inferno, tal pessoa terá o tratamento
que mais a desagrade, e isso será para sempre, ou seja, muito mais do que 1000, 100.000, 1.000.000 ou 1 bilhão de anos. Continuando, esse sacrifício infinito se realizou pela entrega de si mesmo à morte, sobre a qual restou vitorioso ao ressuscitar 3 dias depois. E agora vocês podem pensar, estamos salvos, Cristo nos libertou. Lê do engano, pois a salvação de Cristo não vem de graça. Isso aí eu escrevi em resposta a uma imagem que eu vi, falando sobre a salvação de Jesus, a salvação de Cristo, que é uma salvação de graça, né? Salvação de graça, e as pessoas rejeitam essa salvação de graça. E eu escrevi, lê do engano, pois a salvação não vem de graça. Você tem que cumprir uma série de ritos e pré-requisitos para fazer jus aos méritos de Jesus e conseguir entrar no céu. Primeiro, precisará receber o sacramento do batismo e ser membro da Igreja Católica. Isso é, estar em comunhão com o Papa, conforme provamos em texto anterior. Esse texto anterior, na verdade, eu vou gravar um vídeo ainda sobre ele e será o próximo vídeo, será o terceiro. Após adentrar na vida cristã, a pessoa terá de evitar a prática de pecados. E é aí que as coisas ficam interessantes, pois quem criou a lista de pecados, isso é, a lista de coisas que o ofendem, foi o próprio Deus. Ele sancionou o Código Criminal, o Código de Pecados, e incluiu o que bem lhe aprovera. Exemplificando, ele incluiu no rol de pecados coisas como masturbação, sexo fora do casamento, gula, falar palavrões e outras coisas contingentes que poderiam não estar incluídas. E uma parte considerável desses comportamentos considerados pecaminosos são naturais ao ser humano. São coisas que uma pessoa mediana está inclinada a fazer quando sentir vontade, ou mesmo como manifestação espontânea da sua personalidade. Por exemplo, falar palavrão, né? Às vezes é uma coisa normal da pessoa, espontânea dela. Portanto, o cristão se vê impedido de expressar o seu ser, de agir naturalmente, tendo que ficar de vigia o tempo inteiro, sempre preocupado em não ofender Sua Majestade, a qual se ofende com muita facilidade com praticamente tudo. Destarte, o cristão não relaxa, não tem um momento de paz, está em constante alerta e autoanálise, pois qualquer movimento pode ser pecaminoso. Isso aqui também reflete muito a minha vivência enquanto católico, porque eu sou homossexual, e aí eu ficava o tempo todo me perguntando, poxa, me perguntando não, me analisando, né? Estou sentindo atração pelo meu colega, entendeu? Não posso, isso não pode acontecer, isso é errado, isso é pecado, entendeu? Então, as pessoas homossexuais, elas se veem nesse dilema de ter que ficar se vigiando o tempo inteiro, se reprimindo o tempo inteiro, entendeu? Uma constante autoanálise. Também, eu vi uma vez um católico escrevendo que você ser afeminado, você ter um comportamento afeminado, isso ofenderia a Deus, entendeu? E aí você pensa, poxa, o tanto de homens gays e pessoas trans que têm um comportamento afeminado, e aí elas estão agindo da forma natural delas, entendeu? Do modo delas. Elas são assim naturalmente, estão agindo espontaneamente. E aí, no caso, para elas serem católicas de verdade e não pecarem, não ofender a Deus, elas teriam que renunciar a esse jeito delas, teriam que ficar se reprimindo o tempo todo e ficar se forçando um comportamento masculino o tempo todo, que não é natural delas, um comportamento artificial, um comportamento masculino artificial, entendeu? Elas teriam que viver dessa forma, para não ofender a Deus, entendeu? Então, continuando, não sendo suficiente declarar a pecaminosidade de comportamentos humanos básicos, a Igreja ensina que basta apenas um pecado mortal para a pessoa perder o estado de graça e ir ao inferno, caso morra sem confissão. Ou seja, Deus estatuiu, por meio de sua Santa Igreja, que não são 20 masturbações, que não são 15 episódios de gula, que não é fazer sexo fora do casamento 10 vezes, mas sim que basta tais condutas serem praticadas apenas uma única vez para a pessoa passar a eternidade sendo torturada da pior maneira possível. Ou seja, Deus pode condenar alguém eternamente por causa de 5 minutinhos. Vocês entenderam essa parte? Então a igreja fala, não basta que a gente só pode pecar mortalmente uma vez. Se tiver, porque com um pecado mortal a pessoa já vai para o inferno quando morrer, entendeu? Então, minha crítica é essa, porque, poxa, em vez de Deus, a igreja, estatuir
que não, beleza, você pode pecar mortalmente 10 vezes. 10 é o limite. Se você pecar mais de 10, você vai para o inferno. Quer dizer, se você for guloso mais de 10 vezes, você vai para o inferno. Não, eles não fizeram dessa forma. Eles fizeram uma vez só. Então, se for guloso uma vez, já vai para o inferno, entendeu? Então, minha crítica é essa extremidade, essa posição extremista da igreja com relação a isso. Outro sim, cabe relembrar os números de São Leonardo de Porto Maurício no livro Um Pequeno Número dos que se Salvam, os quais atestam que a salvação cristã é um dos mais difíceis vestibulares da história, se não o mais difícil, com uma taxa de aprovação baixíssima. Segundo escrevi em outro texto, que é, de novo, que eu vou gravar vídeo, o meu próximo vídeo, terceiro vídeo, aí eu escrevi assim, de acordo com o livro de São Leonardo de Porto Maurício. De 33 mil pessoas, 5 se salvaram e que de 60 mil pessoas, 3 foram ao céu, passando primeiro pelo purgatório. Em se tratando do primeiro julgamento, tem-se a proporção 1 sobre 6.600 e no caso do último julgamento, a proporção de 1 sobre 20.000 é obtida por meio de simples operação aritmética. Se todos os julgamentos divinos forem assim, é correto aduzir, de acordo com São Leonardo, que a probabilidade de um ser humano alcançar os céus é de 1 sobre 20.000 a 1 sobre 6.600, o que em percentagem é equivalente a 0,005% a 0,015% de pessoas se salvando desde a redenção operada por Cristo, pelo menos. E aí eu coloquei entre parênteses, né, que antes do sacrifício da cruz o número seria menor, com certeza. Por que antes do sacrifício da cruz o número seria menor? O número de pessoas salvando seria menor? Porque, em tese, Cristo veio para facilitar, para salvar mais pessoas, não é? Cristo morreu por isso. Então, se com a morte dele, de acordo com o seu Leonardo de Porto Maurício, já tem esse tantinho, essa pouca quantidade de gente se salvando, então, por um raciocínio lógico, você conclui que antes dele tinha muito menos pessoas, entendeu? Enfim, menos gente se salvando. Se com ele hoje já é pouca, então antes é menos ainda. Já vimos que a lista de pecados foi Deus quem fez e também que a quantidade de pecados necessários para ir ao inferno, ou seja, 1, foi estabelecida por ele. Além do mais, a altíssima taxa dos réprobos foi demonstrada. Parece que tudo o que ele fez até agora foi dificultar a nossa salvação, não facilitar. Se quisesse de fato facilitar a salvação, salvar as pessoas, tiraria alguns comportamentos da lista de pecados, né? Tiraria, por exemplo, falar palavrão, masturbação, gula, ou aumentaria a tolerância, isso é, a quantidade de vezes que se pode pecar sem ir ao inferno. Que tal de nenhuma vez para 10 vezes, né? Que tal você, em vez de você não poder ser guloso nenhuma vez, você poder ser guloso até 10 vezes, até 20 vezes, né? E passando esse número, você aí sim ir para o inferno. Mas a dificuldade não para por aí. Do mesmo jeito que Jesus fez os anjos incapazes de voltar atrás em sua primeira e mais importante decisão, isso foi lá na Batalha do Céu, né? Ele também estabeleceu que uma vez que a pessoa morre, fica impossibilitada de se arrepender de seus pecados. Isso está falando do ser humano. E por que isso? Senão para evitar que as almas saiam do inferno. Se não se arrependem, não há motivos para salvá-las. Mas, uma vez mais, repito, quem pede o seu arrependimento pós-morte é o próprio Deus. Logo, ele não faz questão de tirá-las do inferno por puro capricho pessoal. Haja vista que os condenados optaram por não ficar adulando o ego divino enquanto vivos. Tal comportamento divino lembra, no mínimo, alguém com narcisismo, né? É a minha opinião. Um Deus que quer que as pessoas fiquem constantemente adorando ele, adulando ele, obedecendo as regras dele constantemente e não pode virar as costas, não pode esquecer dele por um momento, não pode buscar ser feliz um pouquinho, que aí ele já fica ofendido, entendeu? Quer dizer, ele quer constante adoração, entendeu? Constante, que as pessoas fiquem o tempo inteiro, né, observando as leis, observando o mandamento, preocupadas em não pecar, preocupadas em não ofender. Além do mais, há teólogos que admitem que as almas do inferno podem se arrepender. Mas então, que bondade haveria em um Deus que ouve o clamor e o arrependimento de seus filhos e os ignora solenemente? Ele assiste ao sofrimento de bilhões, talvez, né, de almas,
Bilhões porque, segundo Leonardo de Porto Maurício, a maioria dos seres humanos estão no inferno. Então, com certeza tem mais de bilhões de pessoas no inferno, né? E não é só São Leonardo que fala isso. Na verdade, se você for ver, a maioria dos doutores da igreja e dos teólogos pré-Vaticano II falam que a maioria das almas está indo para o inferno. A única exceção que eu encontrei pré-Vaticano II foi Francisco Soares, que ele falou que a maioria dos católicos se salva, mas que os não católicos também estão indo todos para o inferno. Então, Deus assiste ao sofrimento de bilhões, talvez de almas, vê elas implorando por perdão no pior lugar possível e não se comove. Se comovesse, daria um jeito de tirá-las de lá. Afinal, ele é onipotente e, em tese, não está limitado por suas próprias regras, sendo ele, Deus, quem as cria, quem cria as suas regras. Ou o inferno, que é a sua criação, impede Deus de tirá-las de lá. Seria absurdo pensar nisso. Será que é o próprio inferno que está impedindo Deus de tirar as almas do inferno? Claro que não, porque quem criou o inferno foi Deus, né? Então ele manda no inferno também. Outro sim, o inferno poderia ser diferente do que é. Me explico. De acordo com os mais importantes teólogos, o inferno é um lugar físico, com sofrimentos reais, físicos, com dor, com fogo que queima de verdade a pele, a carne das pessoas que lá se encontram. Acho que já deixei mais do que claro ao longo do texto o quão sofrido é este lugar, no qual as almas não têm nenhum tipo de prazer, pelo contrário, elas têm apenas contínuos e inúmeros desprazeres proporcionais aos seus pecados e adequados, adaptados perfeitamente a cada alma. Lá as almas recebem uma tortura personalizada. Eu costumo brincar que é a personal torture. O inferno seria, então, um produto da ira divina. Todavia, Deus poderia ter feito diferente. Ele poderia ter feito o inferno um lugar neutro, por exemplo, sem prazeres, mas também sem sofrimento, sem desprazeres. Ele poderia tê-lo feito de outro modo menos sofrível e dolorido para as almas. Poderia não ter incluído os demônios torturando as pessoas, por exemplo. Que tal o inferno só com fogo e sem demônio torturando? Enfim, tem inúmeras possibilidades de tornar o inferno um local menos pior, um local com menos sofrimento. Todavia, Deus quis justamente o pior cenário possível para as almas, o que demonstra que ele não é tão bonzinho quanto parece. A Igreja deveria ter adotado a tese da apocatástase de Orígenes e São Gregório de Nissa, um dos padres capadócios, segundo a qual, no fim dos tempos, todos serão salvos e redimidos pelo sangue de Cristo. Até mesmo os demônios, né? Então o sangue de Cristo, no fim dos tempos, vai redimir a todos, vai salvar a todos, até mesmo os demônios, segundo essa doutrina de São Gregório de Nissa e Orígenes. Tal doutrina combina muito mais com a ideia de um Deus bondoso, mas infelizmente foi preterida pelo catolicismo, que preferiu o inferno eterno, talvez como uma forma de ameaçar eficazmente as pessoas e conseguir conversões. Portanto, Deus sabe de antemão quem são os condenados e faz tudo para dificultar a nossa salvação, escolhendo sempre os meios mais difíceis para o ser humano e ainda exige ser chamado de bom. Creio que, do modo que a doutrina católica está dada, faria mais sentido Deus ser chamado de mal. Todavia, se fosse possível a Igreja mudar dogmas, a adoção da apocatástase em detrimento do inferno eterno tornaria possível conceber a bondade divina, pois os sofrimentos do inferno seriam meios de purificação para as almas entrarem nos céus, e não mera vingança divina, caprichosa e sem sentido, né? Então seria o inferno mais ou menos semelhante ao purgatório, né? Um local de purificação para as almas posteriormente entrarem no céu. É isso aí. Quero saber a sua opinião. Gostou? Não gostou? Escreva aqui embaixo nos comentários. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima.